Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez nós vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha. Vamos entrar no capítulo 7, que é o último capítulo do Sermão da Montanha, tal qual foi registrado por Mateus, segundo os ensinos de Jesus. E nesse capítulo 7, os 5 primeiros versículos apresentam o ensino de Jesus com relação à questão do julgamento. E nós, seres humanos, somos assim muito hábeis em julgar os outros, mas pouco hábeis em ver em nós aqueles mesmos defeitos que nós vemos nos outros. Então é aqui que Jesus recomenda que nós não devemos julgar os outros para não sermos julgados. E continua dizendo que primeiro, nós vamos ser julgados na medida em que nós julgamos o nosso irmão. Quer dizer, quanto mais rudes, quanto mais exigentes nós somos com relação ao outro, maior a exigência sobre nós. Porque se nós somos capazes de enxergar o defeito do outro, a nossa responsabilidade com relação às nossas dificuldades se torna ainda maior. E então, o Jesus, ele usa de uma imagem, ele fala do argueiro e da trave. Quer dizer, o argueiro é o quê? É alguma coisa insignificante, é um cisco. E a trave é um pedaço de madeira, E aí Jesus fala, por que vedes o argueiro no olho do seu irmão e não vedes a trave no seu olho? Então a gente vê o menor defeito nos outros, mas a gente se esquece que às vezes o nosso defeito é muito maior do que o defeito que a gente está enxergando no outro. E até tem uma imagem interessante, muito comum, muito corriqueira, que é aquela questão que o dedo que aponta o defeito do outro, para cada dedo tem 3 apontando o nosso defeito. E tem gente que ainda fala assim, e tem um dizendo que Deus está te olhando. Eu acho que essa imagem ela é bem ilustrativa. Mas nessa lição, nesse capítulo 7, no versículo 4, ele diz assim, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quer dizer, deixa eu corrigir o teu defeito, Se você está com uma trave no teu olho, como é que você vai dizer para o teu irmão, apontar e querer ensinar para ele, se você está com um problema tão ou maior do que ele? E aqui eu me lembro de uma passagem do Gandhi, que conta-se que o Gandhi, todo mundo sabe, que ele era uma pessoa bastante bem considerada na Índia. E ele era muito caridoso. E um dia, entre várias pessoas que o procuraram, uma mãe foi com o seu filho falar com ele, porque o menino tinha diabetes e não atendia às recomendações nem do médico nem dela para parar de comer açúcar. E então ela falou com o Gandhi, olha, eu trouxe aqui porque eu quero ver se pelo menos ele te ouve. O Gandhi fala para a mãe para levar o menino para casa e voltar dali a algum tempo. Ela não entende mais, era o Gandhi, então ela obedece. Vai e naquele tempo previsto ela volta com o menino, ele pega o menino e fala, meu filho, para de comer açúcar, açúcar não te faz bem. A mãe fica assim, por que você não falou isso para ele da primeira vez que eu vim? E o Gandhi responde, porque daquela vez eu comi açúcar. Então veja, por que eu estou contando essa história relacionando com essa passagem, do argueiro no olho do outro? O Gandhi, ao dar esse ensinamento, para a mãe, para o menino e para quem estava ali ao redor, estava mostrando que enquanto ele tivesse aquela problemática, ele não tinha moral para falar com o menino. Então assim somos nós. Nós devemos, antes de nos acharmos em condições de ensinar, a gente deve se corrigir primeiro, para depois a gente ter realmente autoridade para ensinar e para até
cobrar, repreender o outro. E aí, como nós às vezes temos pouco hábito de ler o Sermão da Montanha, a gente se esquece da parte seguinte, que diz assim: hipócrita, é o versículo 5, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quer dizer, Jesus não está falando que a gente não pode orientar, corrigir, repreender o nosso irmão. É uma obrigação moral nossa quando a gente vê alguém incorrendo numa dificuldade grave e que aquilo pode prejudicá-lo ou prejudicar os demais, nós devemos sim orientá-lo. Mas primeiro, o que a gente deve fazer? Nos corrigir, né? Ou pelo menos procurar nos corrigir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele vai tratar sobre esse tema, no capítulo que fala dos misericordiosos. E então vai falar sobre o argueiro e a trave no olho do irmão. E tem uma parte lá no item 10 que fala assim, que muitas vezes nós nos achamos tão cheios de qualidades que nós temos dificuldade de enxergar as qualidades do outro. E aí diz assim, ó: com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, porque nós somos presunçosos, nós nos achamos melhores do que as pessoas, né? Para acreditar na importância da sua personalidade, quer dizer, eu me acho muito importante, e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria. Então, é muito mais fácil para nós enxergarmos o mal no outro, que vendo o mal no outro a gente se sente superior, do que a gente enxergar o bem no outro, aquele bem que nós ainda não possuímos. É o que, em palavras bem simples, o Evangelho está dizendo. E nesse capítulo ainda, eu selecionei aqui no item que tem como título: é permitido repreender os outros e notar as suas imperfeições e divulgar o mal de outrem? Porque essa é uma questão que aflige muito de nós. Então eu vou me permitir ler. São 3 perguntas que o Kardec faz e que ele recebe respostas de São Luís. São Luís. Bom, a primeira pergunta é: ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? A pergunta de Kardec. Quer dizer, se eu sei que eu não sou perfeita, eu tenho o direito de chamar a atenção do outro? E São Luís responde: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então aqui ele está falando sobre quem? Principalmente os nossos filhos, né? Nós temos obrigação de corrigir as questões que vão prejudicar os nossos filhos ou qualquer pessoa que está sob a nossa tutela, nossos alunos, ou pessoas que convivem conosco e que de alguma forma nós somos responsáveis por elas. Mas continua São Luís: mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, quando nós vamos corrigir alguém, devemos fazer com muito cuidado, com muita cautela, para não piorar a situação e não denegrir a imagem do outro. Neste último caso, ou seja, quando a gente denigre a imagem do outro, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si mesmo. Quer dizer, eu vou censurar o outro, mas eu tenho que ver se aquele problema não está em mim e aí me corrigir também.
E ele continua dizendo assim, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Quer dizer, se eu não também mereço a repreensão que eu estou fazendo ao outro. Então essa é uma resposta de São Luís em Paris, 1860. Depois, no item 20, o Kardec pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E o São Luís responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Quer dizer, não é proibido a gente ver o mal, né? Está aqui na nossa cara, como é que a gente não vai ver? Não é proibido que eu veja. Mas o São Luís continua: fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso, porque é quando eu vejo as dificuldades, as deficiências, as falhas, é que isso impulsiona a gente a caminhar para frente, impulsiona o progresso. O erro está em fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo. Quer dizer, essa observação resulte no prejuízo do meu próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Quer dizer, quando eu repreendo, como foi dito na pergunta anterior, para prejudicar, para lançar uma nódoa naquela pessoa. Dá-se inteiramente o contrário, continua São Luís, quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isso é, para se exercitar e evitar o que reprova nos outros. E a última pergunta de Kardec sobre essa mesma temática foi: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Quer dizer, se desvele, que mostre o mal que existe em outras pessoas? E o São Luís responde: é muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade, bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número de pessoas. Continua São Luís: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, veja, essa é uma situação que nós nos deparamos com muita frequência, né? Até que ponto a gente deve tomar uma atitude frente ao mal? Devemos nos calar sempre? Devemos nos posicionar e apontar e alertar aquela pessoa e outras pessoas que possam vir a ser suas vítimas ou que já são suas vítimas? Então essa lição, né, sobre o julgamento, ela é muito profunda. Se desejar avançar nesse conteúdo, está lá no Evangelho, capítulo 10. Se gostaram desse conteúdo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.